Bom, vamos para o capítulo seguinte, qual é, depois da Previdência. Tá, vamos falar um pouquinho de imposto de renda, que é a minha área preferida, né? Vocês sabem que eu treino na Receita Federal durante 5 anos, fui fiscal do imposto de renda, né? Daí que mudou para a Secretaria da Receita, misturou tudo. Muito bem, o que esse projeto pretende fazer em relação ao imposto de renda? O que ele pretende fazer em relação à pessoa física? Júlia. Reduzir as duas alíquotas mais elevadas do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, de 27,5% e 22,5% para 20%. Uma observação é que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, em decorrência da proximidade das eleições de novembro nos Estados Unidos, anunciou recentemente que pretende propor uma nova redução das alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física de lá. É só uma curiosidade, claro, não tem nada a ver com a história, né? Mas o presidente Trump fez isso no ano que vem, no ano passado, né? Se lembra, fizeram uma reforma tributária nos Estados Unidos, ele reduziu o imposto das pessoas jurídicas e reduziu também o imposto da pessoa física. Agora, nesse projeto, nós estamos, pelo menos está dito aqui, que pretende pegar as duas alíquotas na tabela, as duas maiores, e transformar tudo em 20%. É aquela história, né? Rico paga muito para pagar menos. Né? Só que tem aquele problema lá da isenção até 5 salários mínimos. Né? Ele tem uma área que deixa ele pagar e tem uma área que pagar vai pagar menos. Essa é uma ideia que está lá, né? Que está colocada aqui. Agora, eu estou comentando aqui que o Trump, ele falou semana passada. Você sabe que agora no dia 6 de novembro tem eleição lá nos Estados Unidos. E o Trump precisa ganhar lá, porque ele tem maioria no Senado e na Câmara. Então ele já falou, olha, nós vamos reduzir o imposto de novo lá e tal. Né? E acho que ele deve ter ligado para o Bolsonaro e falou, e como é que está a situação? Vou reduzir aqui, como é que é? Manda bala e tal. Muito bem, então, na pessoa física, no projeto, tem esse problema aí de reduzir o imposto da pessoa física. Agora vamos na pessoa jurídica. O Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, o IRPJ. Ele pretende reduzir a alíquota de 34% para 15%, compensando-se com a tributação de 20% sobre a distribuição dos lucros e dividendos, medida certamente também inspirada no Trump, que no ano passado reduziu as alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica nos Estados Unidos. Uma observação que eu vou nessa corrida aí, procurando sobre o que o novo presidenciável queria fazer na reforma tributária, a gente viu que em algumas pesquisas recentes, a intenção da equipe era reduzir a alíquota do IRPJ para 20%, não para 15%, igual está nessa pesquisa. Então, isso é uma incógnita. Muito bem, tem um probleminha aí quanto é a alíquota, quanto não é, claro que tudo isso depois vai se resolver. Mas qual é o esquema aqui? Ele está pretendendo na pessoa jurídica o que o Trump fez lá, hein? Você se lembra? Ele fez lá, tem empresas que estavam aqui no Brasil, estão retornando para os Estados Unidos por causa dessa diferença. Né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Empresas americanas se espalham por aí, os caras estão voltando para os Estados Unidos para coisa. É verdade que a oposição lá nos Estados Unidos está dizendo que o Trump está renunciando à Receita, renunciando, e vai quebrar lá. Vai acabar quebrando os Estados Unidos. É pouco improvável, né? Se quebrar lá, aqui já quebrou faz tempo, né? Mas qual que é a ideia? Reduzir a alíquota de 34 para 15. Vamos decompor esses 34. Né? No Brasil, uma pessoa jurídica paga a alíquota geral de 15%. A alíquota do RPJ do Brasil, 15%. Além disso, paga aquele adicional de 10%. Então, 15% da alíquota geral, mais 10% adicional, 25%. E, além disso, paga 9% de contribuição.
somando 15, mais 10, 25, mais 9, 34 é o que a pessoa jurídica, lógico, né, lucro real, etc. Tal, é o que paga aqui, né? E outras formas que calcula aí. Muito bem, o que eles estão pretendendo é reduzir o 34 para 15. E aí tem uma observação aí que seria 20, qualquer que seja, né? Tá bom. Então, reduz a tributação do imposto de renda para as pessoas jurídicas, né? Com uma redução, como está dito lá, de 19%, né? Supondo que seja 34 e vai reduzir para 15, seria 19%. Né? Ora, e o que vai compensar isso? Né? Porque a gente não perde simplesmente receita, simplesmente por perder. Tem que ter alguma compensação. Né? Então, aqui está dito aqui, ó, né? Compensando com a tributação de 20% da distribuição de lucro ou dividendos. Tá? Então, seria uma medida com duas faces, como uma moeda, né? Numa das faces, reduz o 34 para 15, ou 20, e na outra fase, cobra-se 20% na distribuição de lucro. Parece essa a ideia. Ora, aritmeticamente, não é bem isso. Cai 19 e depois cobra 20. Está cobrando um a mais aí também. Deu uma arredondada aí contra o contribuinte. Mas tá, vamos supor que seja a mesma coisa. Reduziu tanto e aumentou tanto. Só que eu não consigo entender, e vocês também certamente não conseguirão entender. Você tem a tributação, que é 34 no acumulado das 3 alíquotas, cai, digamos, para 15. Lógico, né? Depois vai dizer se cai no imposto de renda, cai na contribuição. Vai ter que fazer uma mistureba aí na lei para fazer uma descrição e para falar, é 15%. Só que depois, quando a empresa distribuir o lucro, ela vai reter na fonte do sócio acionista 20%. Ora, então, recolhe, vai lá, 20 menos aqui, e recolhe 20 mais aqui, a balança está equilibrada, não tem problema. Só que tem um negócio que eu não consigo entender. Eu acordei hoje 2 horas da manhã e fiquei pensando. Aí tocou o alarme, já estava na hora de sair, eu não consigo entender. Gente, nós sabemos que a distribuição de lucros e dividendos é uma decisão da pessoa jurídica, né? Seja da diretoria, seja dos gerentes, administradores, eles é que decidem distribuir aquilo. Mas se eles não quiserem, eles não distribuem. Não existe na lei, olha, todas as pessoas jurídicas que apuram seu imposto 31 de dezembro ficam obrigadas a distribuir todo o lucro para os seus sócios. Não tem isso. Onde está dito isso? Nunca, isso não é uma obrigatoriedade. É uma opção da empresa fazer ou não fazer. Agora eu pergunto, se você pagava 34, vai pagar 15, e sabe que se distribuir vai ter 20, você vai distribuir? Não, não vai distribuir, cara. Claro que não. Certo? Por quê? Porque então, o que pode acontecer? Aquela história de compensar uma coisa com outra, né? Você arrecada bem menos do IRPJ e espera arrecadar na fonte da distribuição do lucro e não vem. Por que não vem? Porque ninguém distribuiu, ou pouca gente distribuiu. Certo? Porque daí você poderia argumentar, mas... Então, por isso que eu digo, se você tiver uma lei que obriga a distribuir, é um suicídio. Você não vai obrigar todas as empresas a distribuir, vai descapitalizar todas as empresas. É uma loucura. O ideal é você reter o recurso na empresa para essa reaplicar, gerar emprego. Aliás, eu estou meio desanimado, porque eu acompanhei essa campanha e todos os candidatos falam em gerar emprego. Você notou? Em gerar emprego. Todos eles vão gerar emprego. Já estou trabalhando há 70 anos, não aguento, quero mais emprego. Não, mas brincadeiras à parte. Sonildo,
aí, com essa distribuição de lucro aí, se não distribui, não vamos cair naquela outra parte de quem sonega, quem aí vai ser tributado, porque como é que eu vou justificar meu aumento de capital se eu não tenho lucro distribuído? Eu sou empresário, não tenho lucro distribuído. Como é que eu estou aumentando Não, se você tiver lucro, não vou distribuir ou aumentar o capital, tudo bem. O aumento de Então, capital é isento. mas aí como é que eu vou mostrar minhas coisas para a Receita Federal? Meus bens? Era um jeito, Não, lembra? peraí. Aí você está entrando em outra área, né? Então vamos lá. O cidadão, vamos falar de uma empresa individual para ficar bem fácil o raciocínio, né? Porque senão cai naquela parte lá anterior, que quem só nega vai pagar mais. Então é onde ele vai pegar todo mundo, imagina. O cara já caiu em desgraça aí. Não é bem isso, né, Celi? Veja bem, vamos falar de uma empresa individual. Ela fechou o balanço 31 de dezembro de 2018 e apresentou um lucro de 300 mil. Está lá, 300 mil, né? Está lá acreditado na conta de lucros acumulados totalmente livre. O imposto da empresa já está pago, tudo bem. O que a empresa pode fazer com aquele lucro? Bom, primeiro, reter, acabou. Fica na conta de lucros acumulados, que não tem prazo, não tem nada. Segundo, pegar aquilo e aumentar o capital, ou com tudo ou com parte. Está isento, a menos que eles tributem. Aí também, né, de repente, sai uma lei onde não. Se você aumentar o capital, tem que pagar imposto na fonte. Eu não acredito nisso. Então, mas vamos lá, 300 mil da firma do Antônio da Silva, ele pode reter lucros acumulados, ele pode aumentar o capital com os 300, ele pode aumentar o capital com 200 e distribuir 100, né? Quer dizer, se ele aumentar o capital e se ele não distribuir todos os 300, essa conta já vai compensar com o quê? A empresa não distribuiu, não é obrigado, ela manteve. Agora se pergunta, bom, mas o Antônio da Silva, ele deu 300 mil na empresa individual e ele resolveu aumentar o capital, ou pelo menos não distribuir, manter lucros acumulados. Mas ele comprou uma casa por 300 mil. Ele tem que arrumar, isso veio do empréstimo bancário, ou ele prestou dinheiro da sogra, que é muito comum, né? E não vai pagar. Enfim, ele tem que ter uma fonte, tem que ter uma origem. Se ele não tiver a origem, né? Daí ele, tem que pegar o dinheiro da empresa. Agora, inclusive é que até agora não saiu nada, né? Mas eu já fiz um estudo, 30 hipóteses para não pagar o imposto de distribuição de lucro. Quer dizer, brasileiro é sempre assim, né? Tem uma lei, você já bola um negócio para não cumprir a lei. Então, eu listei 30 hipóteses que aquele dinheiro vai para o cidadão e ele não há distribuição de lucro. Certo? Outras coisas. Não. O Antônio precisa comprar um apartamento na praia de 300 mil e o lucro está lá. Bom, então compra o apartamento em nome da empresa. Né? Antônio da Silva, CNPJ no tal, um apartamento no Guarujá. Distribuiu o lucro? Não. Teve que pagar o 20%? Não. Né? Ficou até melhor no negócio tal. Agora, mas tem outra solução? Eu listei 30, né? Então, tem várias soluções. Você pode fazer uma cisão na empresa, levar o dinheiro na outra e outra comprar a coisa. E assim por diante. Certo? Você tem muitas possibilidades. Agora, se não tiver nenhum jeito, ou você distribui e paga os 20%, ou você está naquela regra lá de que sonegou, tem que pagar mais. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas quando for aprovado, até agora não foi aprovado, né? Essa isenção, ela começou em 1996, ali no artigo 10 da Lei 9.249, e até agora não foi revogada. Né? Já se tentou várias vezes, e ninguém até agora não foi revogado. Então, tudo bem. Né? Então, agora, se sair, aí nós vamos fazer um seminário só não para ensinar, não pagar ilegalmente, não pagar legalmente. Ok, pessoal?
Não, está no texto da entrevista, né? Não, a compensação aqui, não é que é uma compensação automática, legal. O que ele está querendo dizer é que se você pagar menos aqui e pagar mais, uma coisa compensa a outra. A lei não vai se referir a isso. Não, se ele fala compensando, se vê que a intenção é compensar. Mas como eu falei, né? O que dá para entender quando você reduz a pessoa jurídica e tributa o lucro só quando distribuir, é aquilo que eu falei, é incentivar que as empresas cresçam. Porque o que a gente percebeu no Brasil aí, que a maioria das empresas distribuíram lucro, não se capitalizaram. Quando veio a crise, começou a quebradeira. E o Paulo Guedes entende bem disso aí, né? Então, é o que dá para entender, né? Se estiver compensando, isso daí não. Porque, eu acho que o texto, como está, simples do jeito que está, esse raciocínio da compensação não está funcionando. Se se alterar. Não, né? Agora, que vai compensar, sem dúvida nenhuma, que vai compensar, se você, mesmo não obrigado, né, como ele disse, fazer a distribuição. Porque a gente percebe, as grandes empresas não distribuem tudo. As grandes empresas não distribuem tudo. Não. As pequenas empresas, a gente vê, o sócio está lá, já vai pegando dinheiro. Claro. As grandes empresas vão reinvestindo. Claro. E nesse raciocínio, com certeza, o governo perde. É que, vamos falar um pouco, deixa eu voltar um pouquinho na história de tributar os lucros e dividendos. Quem conta essa história, vocês talvez não sejam da época, é o Everardo Maciel, que é o secretário da Receita. Ele falou o seguinte raciocínio: olha, nós vamos aumentar a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, alguma época lá aumentou um pouco, e nós vamos isentar a distribuição. E ele dizia o seguinte: ora, se a empresa paga mais, se ela pagava, por exemplo, 20, ela passa a pagar 25, né? Então, a distribuição que ela fazia, ela não precisa pagar. Por quê? Porque o imposto já está entrando aqui. Na realidade, a pessoa jurídica, a partir daquela data, segundo a afirmação dele, passou a pagar um imposto tal que já incluía a tributação da pessoa física. Então, por isso que ele isentou a pessoa física. Lembra que ele falou isso aí? Aliás, falou esses dias. Agora é o movimento inverso, né? Agora quer diminuir e tributar de novo. Então, mas o raciocínio dele, que era válido na época, não vai valer agora. Não. Porque na época aumentaram e isentou a distribuição. Agora, nós vamos reduzir, tributar de novo. Certo? Só que esse mecanismo de compensar, no meu modo de entender, que não está muito certo. Porque é isso que eu falo, que uma empresa tem um milhão, vamos lá, 1 milhão de lucros gerados no ano. Quando vai fazer assembleia, essas coisas, não distribuem tudo. Eles vão distribuir, por exemplo, 200 mil, e os outros 800 mil daí não seriam tributados. Claro. Então, nessa conta, o governo perde. Ele está dando 20% e não vai recuperar isso. Porque na realidade é o seguinte, nós sabemos bem disso, quando nós trabalhamos com os empresários, não sei se os outros são assim, né? Mas os empresários brasileiros, ele quer ter coisa, né? Ele quer ter alguma coisa. Sabe o quê? O negócio dele começa a dar certo, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Comprar um apartamento na praia. Ou comprar um carro maior para fazer inveja para o vizinho, ou comprar um apartamento na praia, ou se não comprar chacrinha, né? O pessoal adora comprar chacrinha. E ele quer comprar. Bom, compra na jurídica, né? Eu falei para um cliente meu, você compra a chácara em nome da jurídica e depois você paga aquela chácara lá, você, né, piscina, tudo, você leva os empregados no final de semana, a família, para divertir. Falou, tá. Só reflexão. Ok, pessoal. Então, aí está a questão. Fala. Chegou uma pergunta online aqui, do Wagner, do escritório José Pedro. Está perguntando se for aprovada a tributação do lucro distribuído, a alteração prevalecerá a partir de 2019 ou será a partir de 2020? Bom, a pergunta é pertinente pelo seguinte: você sabe que o imposto de renda tem o princípio da anualidade, né? Então, nenhum imposto que é cobrado uma lei só no ano seguinte.
Então, esse ano, com certeza não. Se for aprovado em 2019, ele vai acabar ficando para 2020, sempre no ano seguinte. E tem uma segunda parte, que é: serão tributados os lucros apurados a partir de 2017 ou se a empresa possuir lucros para distribuir referentes aos anos também será tributado? Olha, eu confesso que isso que o Wagner falou é o meu maior medo. Porque, veja bem, e até eu acho que nem é possível fazer, né? Mas se uma lei for tributar a distribuição de lucro, eu entendo que é a distribuição do lucro gerado a partir da lei, nunca para trás. Você não vai tributar o estoque de lucro, né? Não faz sentido. Não, a empresa faz 50 anos que tem lucro acumulado, está lá na conta de lucro acumulado, vai tributar, não vai voltar. Eu acredito, meu Wagner, que isso seria totalmente inconstitucional, ilegal, etc. Mas, como a gente está falando de lei aqui, não há que duvidar nada. Mas eu imagino que a tributação alcançaria os lucros gerados a partir da vigência da nova lei. E o resto tal. Tanto que tem algumas empresas, também assustadas com isso, já estão distribuindo, né? Distribuindo, que eu digo, às vezes não está nem pagando, porque não tem dinheiro, mas está colocando na conta corrente lá, já está distribuindo. Né? Já está distribuído uma isenção, que é para se garantir. Né? Infelizmente, o processo legislativo no Brasil é meio complicado e eu não duvido que uma aberração dessa não acabe ocorrendo, mas, no meu modo de entender, é totalmente inconstitucional. Teria que pegar o lucro apurado, gerado, a partir da vigência da nova lei. O estoque que você tiver, ele já goza da isenção, está garantido, e aí você distribui quando quiser e assim por diante. Então, é isso aí, já pagou 34%. Aliás, e veja como é um negócio interessante, né? Esse projeto aqui está falando de uma alíquota de 20%, né? É que a gente não está analisando, mas o programa do PT, ele tinha um negócio que, olha, eles queriam tributar pela tabela progressiva. Pô, se você pegar o lucro, distribuir, tributar pela tabela progressiva, veja, a tributação pelo lucro pela tabela progressiva é uma tributação de todos os rendimentos do mês. Então, se você distribuir lá agora, para você ir você distribuiu 5 mil de lucro. Para você ir na tabela progressiva, você tem que somar mais a retirada para a labore, mais o salário, deduzir não sei o que lá, deduzir, depender, né? E até porque o cara, por exemplo, precisa ser diferente, tá bom. Então, como a isenção vai para quase 5 mil, então eu distribuo 4, no outro mês mais 4, no outro mês mais 4 e nunca vou pagar, né? Porque a tabela progressiva realmente, não, aqui não fala, aqui fala em alíquota, o que sempre foi, né? Que é mais antigo, se lembra que a alíquota era de 15, antes, 2 anos antes era 23, caiu para 15, depois caiu para 0 e ficou até hoje, né? Então, é mais provável que, se for aprovado, vai ser uma alíquota fixa, no meu modo de entender, e captando os rendimentos apurados a partir da data da vigência, o estoque vai ficar livre, senão é inconstitucional. E é claro que temos que acompanhar isso aí para ver o que vai acontecer, para ver até onde interessa. Mas existe, volto a repetir, existem maneiras legais, não estou falando em sonegar, maneiras legais de planejamento tributário que você arma um esquema tal que acaba não pagando nada, ou paga menos, etc. Tal, né? Então, eu não vejo muito problema. Porque, veja bem, tem uns negócios que eu não consigo entender. Por exemplo, a empresa tem 500 mil. Aí a empresa, ela resolve abrir um outro negócio, uma filial, alguma coisa tal, né? Ora, o cara faz o quê? Distribui o lucro para os sócios, e pá, já paga aí os 20%. Aí pega o que restou e aplica no outro negócio. Ah, não dá certo, né? Pega o 500 mil e aplica no outro negócio direto. Faz a evolução pessoa jurídica para pessoa jurídica, sem descer para a pessoa física. Se desceu na pessoa física, vai ter que pagar o imposto na distribuição.
Ok, gente? Chegou uma outra pergunta, dessa vez é da Bruna. Ela está perguntando como ficará as empresas tributadas no Simples Nacional. Os lucros distribuídos serão também tributados? Olha, eu acho que a distribuição de lucro ela tem sido demonizada, né? Você vê tudo quanto é reforma tributária, a primeira coisa é tributar o lucro. Todo mundo fala disso, né? Então, aqui nós temos isenção para a empresa do lucro real, temos isenção para o lucro presumido, temos isenção para o lucro arbitrado e temos isenção também para o Simples Nacional. Então, a pergunta é o seguinte: as empresas do Simples Nacional ficarão livres dessa tributação na distribuição? Eu não tenho dúvida nenhuma que não ficarão. A tributação vai alcançar todas, certo? Vai alcançar todas porque é para tributar a distribuição de lucro, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Ok, Júlio? Muito bem, pessoal. Então, aí está a questão uma discussão sobre a distribuição aí, tal, na pessoa jurídica. Bom, vamos falar da fonte agora, que é, arrebatando aí, né? E poder renda retida da fonte, a distribuição de lucro ou dividendos com alíquota de 20%, né? Alíquota fixa, tal, e eu acho que é por aí. Ok, gente? Então, esta é a parte do imposto de renda. Agora vamos para o capítulo final. Né? Capítulo final. A primeira vez que eu li essa história, né? A primeira vez que eu li a história da pejotização, desse capítulo, eu confesso que não entendi bem, né? Eu não sei quem falou isso. Certamente não foi o candidato, o Jair, né? E também não foi o Guedes. Eu acho que foi um assessor do Guedes e tal. Ele falar que o presidente ia combater a pejotização. Melhor, ia proibir a pejotização. Daí eu fiquei pensando cá comigo, como que você proíbe uma pessoa ou várias pessoas de exercer uma atividade legal, devidamente registrado em cartório, em junta comercial? Como é que você vai proibir isso aí? Não tem como proibir, né? Se você tem uma lei comercial, um código civil que permite que ele exerça atividade como pessoa jurídica, como que vai ser? Você vai no cartório, o cartório olha para você e fala, ô meu, você está pejotinando ou não? Se você falar sim, ele não proíbe. A junta comercial, por exemplo, fala, não se registra pejotizada. Quer dizer, não tem como proibir, porque isso implicaria necessariamente alterar a lei, o Código Civil, né? Alterar as instruções da junta comercial, não tem como proibir a pejotização. Por quê? Porque a pejotização é como falei anteriormente, eu não sei se o Laudolino talvez sabe que conhece vários países. Tem algum lugar que tenha tal pejotização? Não, não tem nada parecido. Eu acho que é uma invenção brasileira, a tal da invenção no termo, né? Aliás, como eu digo lá, é um neologismo. Você pegou duas palavras, juntou e deu a coisa. Muito bem, então, o que é exatamente a pejotização? Veja, eu interpreto, a minha sensação, o sentimento que eu tenho ao longo do tempo, é que o Brasil, foi criando determinados esquemas jurídicos legais, absolutamente legais, que foi trazendo vantagem para as empresas. Ora, se você pega o imposto de renda da pessoa física, por exemplo, faz algum tempo já que é 27,5, né? Estão tentando aumentar para 30, 35. A tabela do imposto de renda da pessoa física, talvez você nem se lembra, mas chegou a 55%, a alíquota mais alta. Daí ele foi caindo, estabilizou em 27,5%. O problema é o seguinte, é que na pessoa física ficou aquilo, né? Pessoa física, não. O que se pode deduziar? Médico.
Mas agora depois vem o plano de saúde, o cara paga 200 por mês e não tem mais nada. Quer dizer, para ele pagar pouco imposto de renda de pessoa física, se tiver uma renda alta, ele tem que pegar uma doença grave. E isso é uma decisão difícil, né? Você falar, não, vou pegar uma doença que denomina 200 mil de recibo. Pô, 200 mil tem que ser uma doença que certamente você vai embora antes de deduzir no imposto de renda, né? Bom, então, aliás, esse é um ponto também, né? No rolo aí, já tem umas ideias de limitar a dedução de médico. Não tem nenhum limite, né? Já tem alguns processos aí para limitar a dedução de médicos, hospitais, etc. Né? Então, o que acontece? O imposto de renda da pessoa física, ele estacionou na alíquota maior em 27,5% e foi ficando, há não sei quantos anos, mas foi ficando. Na pessoa jurídica, o conjunto da tributação, quando eu falo conjunto da tributação, eu estou me referindo ao imposto de renda, uma contribuição, não sei o quê, ele foi reduzindo. Foi reduzindo como? Bom, foi reduzindo pelo simples, já deu uma reduzida boa. Foi reduzido no lucro presumido, reduziu, né? Então, o que aconteceu? Na comparação, no vis-à-vis com a tributação da pessoa física com a jurídica, a tributação na pessoa jurídica acabou sendo mais interessante. À medida que o tempo ia passando, já saiu uma outra norma, já saiu uma coisa. Por exemplo, você pega o Simples. Né? Quem pegou o Simples no começo lá, primeiro era Simples Federal, depois Super Simples e tal, poucas empresas poderiam fazer opção pelo Simples. Né? Aí, de repente, começou a entrar todo mundo. Aí entrou médico, hospital, advogado, contador foi o primeiro, né? A primeira profissão liberal que entrou, que pôde entrar no Simples foi o contador. E não foi um prêmio, não, né? Você lembra que podia optar pelo Simples desde que fizesse a abertura do MEI, né? Você abre o MEI, você entra no Simples. Na realidade, ninguém abriu o MEI nenhum, algum outro lá, né? Alguns escritórios ficam catando alguém para abrir o MEI para manter o Simples. Muito bem, então o que aconteceu? O Simples foi achatando. E o 27,5 lá. Né? Você pega no caso do médico, por exemplo. Bom, médico, com as consultas que dá, bate no 27,5 com uma facilidade incrível. E ele abre uma clínica, joga no Simples. Ou joga no presumido. Aí, em vez do 27,5, dá 11, 12, qualquer coisa assim. Certo? Ora, então, é proibido? É ilegal eu abrir uma clínica? Não, então. Porque se eu não fizer, é uma idiotice, é uma imbecilidade. Né? Eu pagar um imposto que eu posso deixar de pagar rigorosamente dentro da lei. E vou... Não, mas aí são outras consequências dessa história. Né? Você pega engenheiro, né? Próprio administrador, advogado, esse trabalho em empresa, aí a empresa chega e fala, olha, duas opções. Ou você pejotiza, ou você vaza. Quer dizer, claro, o cara pejotiza mesmo. Certo? Então, começaram a surgir uma quantidade infinita. É claro que tem um problema sério aí. Eu estive conversando com o Fábio na área pessoal, tem o problema da simulação. Né? O cara é engenheiro, entra às 8, sai às 11, volta às 2, vai tal. Folga no final de semana, tem férias, tudo. Ele pejotiza e a PJ dele tem o mesmo vantagem, é igualzinho. A PJ vai no cartão de ponto, bom, aí é simulação, né?
Aí se pegar, não é só problema do imposto de renda, isso é problema da legislação trabalhista e previdenciária também, né? Muito bem, gente. Então, este congelamento da tabela em 27,5% e a redução cada vez mais da tributação da pessoa jurídica não podia dar outra coisa. Acabou dando nessa desejo, nessa coisa de fazer. E os próprios contabilistas, escritórios também têm que aceitar essa situação. Muito bem. Então, alguém falou que o Bolsonaro ia proibir a pejotização, né? E aí o Paulo Guedes, na entrevista, ele falou alguma coisa sobre isso. Então vamos dar uma olhada aí. Esse planejamento faz com que a pessoa jurídica prestadora de serviço esteja sujeita a uma carga tributária menor do que aquela que a pessoa física teria. Dependendo da atividade, a pessoa jurídica paga algo em torno de 15%, enquanto a pessoa física, segundo a tabela progressiva, pagaria, por exemplo, 27,5%. Ao mesmo tempo, pretende-se aumentar os mesmos 20% da alíquota de quem recebe seus rendimentos como pessoa jurídica, que hoje é de 17,5%, para desestimular a pejotização. Olha, nesse final aqui, embolou meio campo. Não dá para entender bem o que talvez o jornalista tenha dito, tal, né? Vamos entender melhor lá. Então, ele faz com que a pessoa jurídica... Bom, é bom lembrar que esse é o esquema preferido pelos prestadores de serviço e normalmente pelas profissões intelectuais, né? Médico, engenheiro, advogado, contador, esses tipo de pessoa física que sabe que se tributar na física é 27,5% e se tributar na jurídica é 15%, 11%, 12%, depende da situação, tá? Então é isso. Ora, então, essas citações que ele andou fazendo aqui, aumentar os mesmos 20% da alíquota que recebe seus rendimentos como pessoa jurídica. Não entendi bem. A distribuição de lucro estaria a 20%. Não entendi. Essa alíquota de 20%, pelo jeito, ficou meio padronizada, né? Está em tudo como lugar. Aliás, diga-se de passagem, é bom lembrar essa história da pessoa física, porque está sendo muito alardeado que o imposto de renda teria isenção para 5 salários mínimos e que o resto pagava 20%, né? Todos os demais pagariam 20%. E aí lembrou-se que há um problema constitucional. O artigo 153 da Constituição diz que o imposto de renda ele é universal, generalizado e progressivo. Então, o imposto de renda não pode ser 20%. Ele pode ser 19, 20, 20, 21, alguma coisa. Tem que ser progressivo de alguma forma, né? Então, isso corre o risco de uma inconstitucionalidade. Mas veja bem, então aqui está dito que a tributação seria 17,5% para desestimular. Eu, particularmente, acho que só o fato de tributar a distribuição de lucro já começa a evitar a pejotização, né? Porque, claro, o engenheiro da empresa, aí o cara chega, a empresa chega e fala, olha, ou você faz uma pessoa jurídica, ou senão pode passar no departamento pessoal e peça as contas. Ora, se ele souber que aquilo que ele recebe, para chegar para ele, porque, claro, ele tem salário, ele recebe 10 mil por mês, o salário cai na conta dele. Se ele tiver uma pessoa jurídica, os 10 mil está na nota fiscal da empresa de prestação de serviço de engenharia. Para aquele dinheiro chegar nele, tem que ter uma distribuição de lucro. E se distribuir o lucro, dá os 20%. Aí o engenheiro,
o médico, o advogado, o contador, o administrador vai falar, olha, eu vou ter que pagar 20% nessa distribuição. Então é o seguinte, ou você aumenta o que eu recebo aqui, ou senão não faço a PJ. Não tem como fazer, que eu vou pagar os 20% total. Aí o cara vai embora, ou enfim, se entende de alguma forma. Mas eu acho, claro, que esse confronto basicamente não existe, eles vão procurar uma situação. Mas eu tenho certeza que só o fato de tributar a distribuição de lucro, já metade das pejotizações acabam não acontecendo. Né? Agora, não sei que outra medida eles poderiam tomar. Não sei. Proibir, como eu disse, proibir no registro não é possível, fazer uma identificação. Tem como fazer o cara declarar que ele pejotizou. Né? Porque, vejam, o pressuposto de que o prestador de serviço é uma pessoa jurídica, ele imediatamente desloca, como eu coloco aqui, né? Olha, note-se que também há sérias implicações na área trabalhista previdenciária, tanto para o prestador como para o tomador de serviço. Certo? Então, por exemplo, a empresa ela está pagando honorário para uma pessoa jurídica, né? Imaginando que é uma pessoa jurídica, de repente ela pode ser autuada pela fiscalização do trabalho. Porque, olha, isso aqui não é pessoa jurídica, é pessoa física. Tem outra implicação além disso, né? Então tem que tomar cuidado. Opa! Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação a essa pejotização, hoje já existem mecanismos que freiam essa pejotização, como, por exemplo, no MEI. Se você contrata um MEI, dependendo do tipo de serviço, você tem que pagar 20% em relação ao INSS desse MEI. Por exemplo, contratei um MEI para, sei lá, fazer pintura, serviço de pintura ou qualquer outro tipo de mão de obra. Isso serve para desestimular, né, essa pejotização. Em vez de eu contratar ele como uma pessoa jurídica, eu poderia ter ele como CLT. Né? Eu queria saber quais são as principais diferenças entre o que a gente tem hoje para inibir essa pejotização e o que ele está propondo agora com essa nova reforma. Quais são as principais diferenças? O que acontece hoje e para o que ele está propondo? Tá bom, vamos pegar, acho que você está falando de MEI, deve ser algo pequeno, valor mensal pequeno, tal, né? Vamos pegar alguma atividade que seja um pouco uma remuneração mais significativa. Vamos falar do engenheiro, vai? O engenheiro trabalha na empresa e ganha 20 mil reais. Ele é empregado da empresa. Ele obedece todas as normas trabalhistas, previdenciárias e ganha 20 mil reais. Muito bem, o encargo disso para a empresa é muito grande. A empresa chega para ele e fala, olha, ou você pejotiza, ou nós temos que romper o nosso contrato, vai embora. Né? Muito bem. Então, o que muda disso? Ele sendo empregado, tudo dele é a legislação trabalhista previdenciária, tudo, é empregado, como outro qualquer. Né? E, logicamente, a tributação, né, o imposto de renda, 27,5% e tudo aquilo lá. Agora, e se ele puder ser, ou concordar em ser pessoa jurídica? Certo? Se ele puder armar um esquema em que ele não corra esse risco, né? Por exemplo, teria essa história aí de se assina ponto, já não pode assinar ponto. Se é isso, não tem tal. Quer dizer, transformá-lo num prestador de serviço numa pessoa jurídica. Então, o que vai acontecer? Se ele puder estar no simples, ou se ele for no lucro presumido, que talvez é a hipótese mais comum, né? No lucro presumido, ele é através de uma presunção. Né? O serviço ele tem um valor que é 8, depois é 16, é 32. Então, ele vai calcular o lucro que a empresa vai tributar pela presunção e não pelo serviço. Ele ganha 20 mil reais. Se ele vai pagar imposto de pessoa física, ele paga imposto sobre 20 mil. Pode ter uma dedução dependente, alguma coisa, mas ele vai pagar imposto sobre 20 mil na pessoa física. Se ele dá uma nota de 20 mil
para a empresa, daquela prestação de serviço, o que joga a empresa no presumido, ora, no presumido é algo em torno de 12%, mais ou menos. Ora, então, ele, prestador de serviço, ele está trocando os 27,5% que ele pagaria por 12%. Né? É claro que você podia falar, mas ele vai ter que ter uma empresa. Tem uma empresa, tem um contador, tem uma série de coisas. Mas somando então, tudo isso, é muito melhor ele pagar, ele receber o dinheiro como uma pessoa jurídica. E aí a tal da pejotização, quer dizer, ele vai para um outro mundo, para um outro sistema completamente diferente. Mas aí tem aquele problema que levantou. Ele tá, antes ele recebe 20 mil. Aquilo está na conta dele. Beleza. Salário, ele gasta com dinheiro, tal. Mas a partir da data em que ele dá uma nota fiscal, o dinheiro não vem para ele, o dinheiro vai para a pessoa jurídica dele. Né? Quando a pessoa jurídica, no CNPJ. Só que está lá. Mas eu tenho a minha despesa pessoal e tudo, como é que eu posso fazer? Bom, ou eu faço uma retirada para o Labore, e aí vai pagar a mesma coisa que fosse salário, ou senão eu distribuo lucro. Todo mês eu faço o balanço, quanto eu distribuo lucro. É isento? É isento. Tudo bem. Né? Então a grande vantagem é essa não tributação da distribuição de lucro. É por isso que eu disse, se tiver que pagar imposto na distribuição de lucro, a pejotização, metade perde efeito. Porque daí não tem como fazer. Você vai ter que pagar o 20%, né? Quando na outra paga 27%, vai ter desconto e tal. Entendeu? Então, são posições diametralmente opostas. O empregado é uma coisa, o prestador de serviço como pessoa jurídica é outra coisa completamente diferente. O sistema de tributação, algumas posições pode ser, em algumas situações, pode ser o simples, que é mais vantajoso ainda, ou o lucro presumido, ou temos lucro real, mas a distribuição de lucro ela é isenta, pelo menos por enquanto. Oi. A empresa que está forçando o funcionário a abrir outra empresa, né? Ele está sonegando os 20% patronal, a parte de terceiros, que é SESC, SENAI, essas coisas todas, né? E também está se livrando de 13º, está se livrando de várias coisas, de plano de saúde. Então, a empresa que está forçando o funcionário a se tornar uma PJ, ele está sonegando várias coisas. Então, mas o problema, né, Sueli, nesse terreno, nós estamos no terreno da simulação. Você inventa uma situação e parece que a situação aquela, mas na realidade é outra. Certo? Então, se você fala, o camarada tem 13º, tem isso e aquilo. Não, vamos pejotizar. Pejotizou. Só que a PJ não recebe 13º. Não. A PJ não tem isso. A PJ não tem plano de saúde, imagina, né? Plano de saúde da pessoa jurídica, a pessoa jurídica não fica doente. Se fica doente, morre de vez. Entendeu? Então, é isso. Você não pode transladar, transferir, transmudar a situação de um empregado diretamente para a situação de uma prestadora de serviço, pessoa jurídica. Você tem que analisar a situação, verificar. O que é muito comum é o cara põe um sócio junto, né, com a esposa, com o filho. Né? Mas não é empregado. O empregado não é sócio de ninguém, é só ele trabalhando. Aí, se ele tem um filho dele que é sócio dele, ele tem que fazer uma pessoa jurídica. Então, é comum também. Ele tem um filho, ele tem a esposa, ele tem o irmão, ele tem o vizinho, ele tem a sogra. Quando é perigoso, ele bota a sogra. Mas também tem isso, né? Ele tem que fazer as coisas o mais correto possível, que é para não ter problema com o trabalhismo e também com a pessoa jurídica. E o Newton? Oba. Só mais um, complementando o que ela comentou lá. Normalmente a pessoa jurídica pede também para fazer isso aí, porque ela tenha custos. E nessa reforma aí, há uma desoneração bastante grande na folha de pagamento, pelo que eu vi. Somente a contribuição que vai ser do próprio empregado.
Então, não havendo esses encargos também, não há a necessidade da empresa querer correr esse risco de expor o funcionário numa situação falsa, tá? Porque para ela já não compensaria mais. E a própria reforma trabalhista também do ano passado também ela já deu uma brecada nessa pejotização aí, né? Parece que tem 18 meses aí para poder desligar o Mas funcionário. a reforma trabalhista trouxe aquela terceirização também que... Ela trouxe a terceirização. Eu posso terceirizar com um funcionário novo, mas eu não posso terceirizar com aquele que está comigo aqui. Claro. Né? Então, que é essa pejotização aí. Agora, todo mundo vai refazer as contas, tanto as empresas como os empregados, porque vai ficar melhor em alguns determinados momentos para as empresas que não vão ter aqueles encargos. A gente fala, se não me engano, são 3 vezes mais, né? Para determinadas atividades. Se contrata funcionário por R$1.000, o custo é 3. E nesse novo cenário aí proposto, vai cair o custo. Então, não vai haver necessidade da empresa propor a pejotização. Claro. Além do que você bem colocou aí. Se já é tributado 20%, a conta vai ficar maior até. Né? Exatamente. Quer dizer, dependendo das mudanças, é até provável que a pejotização perca o sentido. Sim. Dependendo das mudanças. Todo mundo vai ter que refazer as contas aí. Tem que fazer sentidos, as continhas aí e tal, né? E a gente vai analisando. Agora, o grande problema, sabe um negócio que eu tenho muito receio? Veja bem, nós estamos numa época de repensar o nosso sistema tributário, né? Como tivemos isso no ano passado, repensar o nosso sistema trabalhista, da reforma, né? E agora estamos repensando o sistema tributário, outras coisas também. Então, o que acontece? Existem determinadas, pela nossa Constituição, pelo nosso sistema constitucional, quando você quer mudar alguma coisa, depende que mudar é alterar alguma coisa que já existe. Né? Quando você vai criar um negócio novo, tudo bem. Você mudar alguma coisa que já existe, às vezes você tem as exigências legais. Por exemplo, você vai mudar alguma coisa. Eu estava conversando com o Fábio esses dias aí. Olha, eu já ouvi falar, por exemplo, teve o vice-presidente da República, ele falou que pagar 13º é um absurdo. Né? Ele falou. Aí teve um outro general também que falou que... falou aquele negócio de gestante, né? Quer dizer, 4 meses, tal, deveria ser menos. Acho que nos Estados Unidos são 2 semanas, uma coisa assim. Enfim, daí eu conversando com o Fábio, eu falei, Fábio, essas histórias de algum direito trabalhista, alguma coisa lá, será que não vai mudar? Ele falou, ô pai, tem coisa aí que está na Constituição. Está na Constituição, você não pode mexer. Pode ver como não pode mexer? Se você tiver uma emenda constitucional, mexe. Né? Aí falou, é verdade. O problema é que quando você vai alterar alguma coisa que depende de uma alteração constitucional, a chamada emenda constitucional, então você tem aquele problema lá de 3/5 2 vezes na Câmara e 3/5 2 vezes no Senado. Então é complicado. Você conseguir votos ali é muito complicado. Agora, quando você fala em lei ordinária, você com a maioria, tudo bem. Quanto tem aí? Tem 100. 51 votou a favor, está aprovado. Não tem esses 3/5, não tem isso, não tem aquilo. É muito mais simples. Agora eu pergunto, muitas das coisas que nós conversamos hoje, elas não precisam ser alteradas na Constituição. Elas podem ser alteradas numa lei ordinária. É que nem, por exemplo, a alíquota do imposto de renda. Você pode alterar uma alíquota do imposto de renda de 27,5% para 15%, com uma lei ordinária. Não precisa alterar a Constituição. Não é isso? É claro, você fala, não, mas nós vamos criar um IVA. Pô, o IVA não está na Constituição. O IBS não está lá. Você tem que alterar a Constituição. Aí o quórum é complicado. Mas existem muitas coisas que podem ser feitas por lei ordinária. Uma tramitação muito simples. Isso quer dizer, se o governo ele tiver poder político de conseguir a votação, numa votação simples,
da Câmara e depois no Senado, ele vai fazer. Nem precisa todos, trabalho e tudo, né? Agora, se for algo que dependa de alteração constitucional, aí é um problema, né? É por isso que eu acho que essas coisas, que eu estou falando de pejotização, em princípio, são questões da lei ordinária. Reduzir o imposto, aumentar o imposto, é questão da lei ordinária. Bota uma lei lá, aprovou a maioria aqui, aprovou a maioria lá, vamos público universal e tal. Não, vamos criar CPMF da Previdência. Pô, peraí. Não tem CPMF na Constituição. Aí não tem que ter lá, entendeu? Então, o grande drama dessa história toda é que nós estamos trabalhando numa área que ela pode ser politicamente muito complicada, ou senão ela pode ser politicamente muito simples, muito fácil, muito rápido, né? E aí nós temos que perseguir tudo isso para ordenar. Pois não. Fala um pouco Tem um sócio? Não, por isso que eu acho que o plano do Paulo Guedes, a princípio, ele enfatiza muito a questão dos tributos federais, porque aí, na questão dos tributos federais, esbarrar na Constituição para as emendas, o risco é menor. No caso, por exemplo, do IVA, ali, quando fala de ICMS e ISS, dentro da Constituição existem as competências originárias do Estado e município. Aí é emenda constitucional. Claro. Então, é por isso que talvez nesse primeiro momento eles focam muito na questão do federal, porque é através de lei complementar, lei ordinária, onde os quórums são menores, a possibilidade disso ser realizado é maior. Quando envolver, eu considero assim, foi o constituinte à época, ele foi muito assim, acho que de colocar tudo a parte tributária na Constituição, principalmente as competências, né, engessou um pouco essa possibilidade de simplificação em caso de reforma. Então, por isso que eu acho que o caso aí do Paulo, ele foca mais no federal. Não, eu concordo com você. Inclusive, esse negócio da Constituição, olha, é um absurdo. Eu vi essa semana. A Constituição americana tem 200 anos. E ela tem 7 artigos. A brasileira tem 250 artigos. A Constituição americana tem, se não me engano, hoje, 28 emendas. A Constituição brasileira já passou de 100 no ano passado. Então, 110 emendas. Né? Quer dizer, a Constituição brasileira, a Constituição brasileira, ela virou uma colcha de retalho. Trata de coisas impressionantes. Aliás, não é muito difícil ver, porque o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição, não é isso? É isso que o Supremo Tribunal deve fazer, guardião da Constituição. Aí, de repente, você vê uma briga de galo batendo lá no Gilmar Mendes e ele manda soltar o galo. Normalmente o Gilmar Mendes manda. Entendeu? Então, tem algumas ações que são assuntos que nunca deveriam ser tratados na Constituição e no Supremo e acaba tratando. Por quê? Por causa desse problema da tributação. Mas, enfim, é o que nós temos, né? E temos que lutar a favor disso, ou contra isso. Ok, pessoal. Eu não sei. Terminamos aí, Juliana? Ok. Eu não sei se o bate-papo de nós foi proveitoso, se nós aprendemos alguma coisa, se não aprendemos, pelo menos sentimos o clima, porque na realidade a ideia era essa, né? Como nós estamos falando sobre o nada, então vamos sentir o clima, pelo menos como é que está, o que pode ser, o que não pode ser. Eu queria confessar a vocês que eu estou full time nessa história da reforma tributária. Estou estudando dia a dia, e agora apressa mais. Então, qualquer coisa que aconteça, eu tenho o nosso blog lá, vai no blog, tem a coluna, nós gravamos vídeo, está no YouTube e tudo. E certamente, quando a coisa tiver mais coisas mais... a gente volta a se reunir e volta a conversar sobre isso de uma forma tal que, pelo menos, se a gente cair no buraco, a gente já estava avisado que caiu no buraco. Olha, tem um buraco aí na frente. Né? Então, vamos levando nisso. Quer dizer, quanto mais não seja, nós vamos ter uma vantagem sobre isso. Vale. No telão está o site do nosso blog, onde eu e meu avô, a gente pesquisa
diariamente sobre a reforma tributária e a gente posta tudo lá. A gente faz vídeos todos os dias sobre isso. A gente estava fazendo agora o confronto de ideias entre os dois, que eram o Bolsonaro e o Haddad, né? A gente põe artigos também. O que a gente conta, a gente vai colocando lá. Então, se vocês quiserem acompanhar, lá tá tudo atualizado todos os dias. E a gente vai continuar gravando vídeos sobre o Bolsonaro agora, né, que foi eleito. E as nossas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar a gente lá, fiquem à vontade. Certo, Júlia. E só queria lembrar o seguinte, na sequência nossa, agora com o presidente eleito, a intenção é pegar esse programa e essa história toda e detalhar bem mesmo, até com exemplos práticos, sabe? Colocar números nessa história para entender bem o que está acontecendo e o que não vai acontecendo. Isso é algo que está no nosso programa. E uma outra coisa que está no nosso programa, eu não sei se vai perder tempo, mas eu tenho a impressão que não. Uma outra coisa é reciclar a CPMF. Trazer a CPMF lá de 2007, como funcionou, como é que fazia, como é que não fazia, tal. Trazer isso para cá, porque, segundo indica aí, a qualquer momento nós teremos um projeto de CPMF e é bom saber, né? Sei que a maioria de vocês talvez nem tenha pego aquela época, mas é bom saber como vai funcionar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Gente, muito obrigado pela paciência, espero vê-los numa próxima oportunidade. Tchau.